Durante muito tempo eu lutei contra a procrastinação. Era difícil ir regularmente à academia, estudar para as provas, fazer qualquer coisa um pouco mais difícil do que o normal, mesmo que eu soubesse que era para o meu próprio bem. E é engraçado que recentemente eu tenho sido capaz de agir com consistência, estudar, treinar bem, me alimentar bem todos os dias. E eu percebi que isso não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina, sabe? Tem mais a ver como entender como o nosso cérebro funciona, como nossa filosofia funciona para fazer coisas difíceis, mesmo quando a gente tá sem vontade. E para enganar o nosso cérebro, a gente primeiro precisa entender como que ele funciona, que tipos de padrões existem no nosso comportamento. E a gente pode resumir isso em 2 tipos de resistências. Eu sou o Lutz e tenho um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde conversamos com neurocientistas, médicos e atletas de alta performance para tentar entender o funcionamento do ser humano. E uma boa analogia a se fazer é pensar que o nosso cérebro é uma criança mimada, sabe? Quando uma criança mimada não consegue o que quer, o que elas fazem? Reclamam, fazem birra, chamam a nossa atenção, e a nossa mente funciona exatamente da mesma maneira. Quando as coisas começam a ficar estressantes, ou parecem estressantes, difíceis, tediosas ou um pouco chatas, a nossa criança interior desperta e procrastina, imaginando o quão difícil vai ser começar um novo tipo de hábito, começar um X trabalho, estudar para alguma prova, comer bem, ir para academia. A segunda coisa importante para a gente entender é que nossa mente vai fazer o possível para proteger o nosso ego de ser ferido. Porque o ego é como a gente atribui nosso valor próprio. Por exemplo, eu cresci acreditando que era talentoso, que era inteligente, era melhor que a maioria das pessoas. E isso fez com que eu me sentisse especial. Só que, toda vez que eu tivesse que fazer algo fora da minha zona de conforto, como aprender uma habilidade nova, como por exemplo, quando eu tentei aprender programação, os primeiros desafios eram fáceis, mas aí começa a ficar difícil. E quando começa a ficar difícil, eu subconscientemente evitava. Porque se eu falhasse, isso mostrava pra mim que eu não era talentoso, que eu não era melhor que todo mundo, que eu não era mais inteligente que todo mundo. E isso destruiria meu ego, entende? Então, com o objetivo de preservar a minha autoimagem, eu evitaria fazer qualquer coisa que fosse minimamente difícil. Então, em qualquer momento de resistência que você vai se encontrar, tentar lutar contra a resposta natural do nosso cérebro para fazer coisas difíceis não vai funcionar. Mas, se a gente identificar a fonte dessa resistência, a gente pode mudar a nossa abordagem e enganar o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor. E aí a quantidade de emoção negativa que a gente sente em relação a fazer algo depende diretamente do tamanho que a gente enxerga aquilo, sabe? Então, por exemplo, a sensação de tédio e desespero seria muito pior se eu soubesse que teria que passar 2 meses sem meu celular, em vez de ter que passar 1 hora sem ele, entende? Eu me sentiria substancialmente mais sobrecarregado se tivesse que escrever um livro inteiro do que se eu tivesse que escrever um parágrafo inteiro. A nossa mente, ela faz um cálculo mental da quantidade de esforço que será necessário para chegar em tal objetivo. E se em vez disso a gente então mudar o objetivo? Então diga pra si mesmo que você vai fazer aquela coisa difícil por um determinado período de tempo, ou que você vai fazer o mínimo possível para que seja eficiente. Então você vai dar um baby step, um passo de bebê. Ficar fortão, gigante, pode parecer impossível quando você começa a fazer academia. Mas vamos pensar em fazer apenas um treino de cada vez. A meta é conseguir fazer um treino, conseguir treinar hoje, aquele dia que eu tô mais desmotivado. Esse é o objetivo. Correr 10 km pode parecer muito, mas e se a gente começar dando uma volta no quarteirão? Não, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos começar dando 1 km, 2 km depois. Então é aos poucos, sabe? Então aos poucos você vai dando pequenos objetivos pro seu cérebro. O objetivo não é você ser saudável durante a vida inteira. O objetivo é você ser saudável hoje. Hoje você conseguir evitar pedir aquele iFood, hoje você conseguir ir pra academia, entende? O James Clear, o autor do Hábitos Atômicos, chama essa técnica de regra dos 2 minutos. Se eu pudesse resumir, eu prefiro chamar de uma maneira da gente diminuir a fricção da tarefa, sabe? E daí o nosso cérebro calcula os riscos daquela tarefa de uma forma um pouco mais de boa. E aí as emoções negativas não ficam tão gigantes, sabe? É claro que em dias que você tá desmotivado, ir pra academia vai ter uma certa negatividade na hora que você pensar em ir. Mas, se você pensar que, é só aquele dia, sabe? É só você chegar na academia. O objetivo não é você ir lá e mandar o melhor treino da sua vida. O objetivo é você chegar na academia. É você chegar pro treino, entende? As coisas vão ficando cada vez mais fáceis. E com o tempo, o nosso cérebro vai aprendendo como a gente mesmo quer funcionar. Então, se você nunca teve hábitos que você quer tentar ter agora, não espere que é só de ter um insight, só assistir um vídeo do estoico moderno, você vai conseguir mudar de vida.
Não, o seu cérebro com o tempo ele vai aprendendo como você quer que ele se comporte. E aí as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, essas emoções negativas vão sumindo cada vez mais. Essa semana mesmo eu combinei de correr com meus amigos, mas estava sentindo uma grande resistência, eu quase não fui. Mas aí comecei a colocar meu short, colocar o tênis, pegar minhas chaves, e aí quando você já tava ali meio que pronto, a resistência fica muito menor. É impressionante como pequenas coisinhas, como colocar um tênis ou botar um fone de ouvido, se preparar para tal ação, pode te ajudar a vencer uma resistência, né? Se eu, por exemplo, não tiver com vontade de estudar, eu preciso apenas abrir o livro, sabe? Eu preciso apenas pegar minha calculadora aqui, sei lá. Você vai dizer pra si mesmo que você não vai fazer aquilo, você tá só se preparando pra fazer aquilo. E geralmente ao passar por esse estado de preparação, você finalmente se convence, né? Convence o seu cérebro a se motivar para aquela tarefa. A grande dificuldade na hora de fazer qualquer coisa minimamente difícil é que a recompensa geralmente é um pouco mais adiada do que o normal. Comer um hambúrguer ou ficar ali horas no celular, scrollando infinitamente, traz recompensas imediatas, né? Então você tá ali meio que anestesiando um sofrimento, sentindo uma pequena quantidade de prazer, mas que é o suficiente para que a gente não se mova para buscar outras coisas mais difíceis, né? E aí lembra que o nosso cérebro ele é uma criança mimada, então a gente precisa falar dele dessa maneira, sabe? Senão a resistência fica cada vez mais difícil. Então digamos que você está cuidando de uma criança e ela começa a fazer birra para fazer a lição de casa. Eu diria assim para ela, né? Olha, se você terminar a sua lição de casa, assiste um filme depois e eu deixo você escolher o filme. Esse método é incrivelmente subestimado, mas é extremamente eficaz. A recompensa, ela precisa estar no processo de fazer algo, e não no final daquilo. Você não pode se recompensar quando você estiver com o seu tanquinho, por exemplo. Você tem que se recompensar por ter ido à academia. Com isso, você começa a reprogramar o sistema de recompensa do seu cérebro, e vai ensinando ele a gostar de fazer coisas difíceis, sabe? Focar no que você pode controlar é o princípio básico do estoicismo, né? E muitas vezes deixei que coisas que estavam fora do meu controle me controlassem. Por exemplo, sobre como outras pessoas vão se sentir sobre mim, como elas vão se sentir sobre minha aparência, sobre minha fala. Mas não importa o que você faça, não importa o quão você tente agradar alguém, você não controla o que ela vai pensar sobre você. Haverá pessoas nesse mundo que vão gostar de você por nenhum motivo, elas simplesmente não gostam. E isso está completamente fora do seu controle. O primeiro passo é perceber que você tem poder sobre sua mente, para controlar como você reage à realidade, e não sobre a realidade em si. Se existe alguma liberdade, essa liberdade está na forma como reagimos aos acontecimentos. Então quando você não conseguir fazer o que você tem que fazer durante um dia, não tem problema, sabe? Você tá desmotivado aquele dia, você tá mais cansado, cara, não se culpe. Se culpar só vai fazer aquele sentimento ruim se manter por mais tempo. Aceita que naquele dia você estava muito desmotivado, muito cansado, você não quis ir. Mas comprometa-se que amanhã você vai. Então você não tem controle muitas vezes sobre o nível de energia que você tem. Sabe? É claro que se você for uma pessoa que dorme bem, se alimenta bem, se exercita sempre, você vai ter uma energia mais elevada que outras pessoas. Mas nem sempre, mesmo essa pessoa, ela vai estar motivada. Então não tem problema um dia ou outro você falhar. Você não teve controle sobre seu comportamento ali, sabe? Então aceite esse descontrole e saiba que amanhã você pode fazer melhor, sabe? Tire aquele tempo para descansar. Às vezes, grande maioria das vezes, na verdade, a desmotivação está altamente ligada à falta de energia, ao cansaço. Então, às vezes, só dormir mais cedo aquele dia vai te ajudar a amanhã já estar mais motivado para as tarefas. Agora, vamos falar sobre o ego, né? O ego, ele é formado com base em todas as nossas experiências passadas e define como a gente se enxerga e molda como a gente enxerga a realidade. No livro Psicocibernética, do Maxwell Maltz, ele explica que todas as nossas ações, sentimentos, comportamentos e até mesmo nossas habilidades estão sempre relacionados com a nossa autoimagem. A gente age com base nas crenças que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Por exemplo, independente de eu acreditar que eu não posso correr 1 km em 5 minutos, o ato de correr tentando é exatamente o mesmo. A única diferença é que meu ego resiste, às vezes, porque ele tem medo de falhar e não conseguir aquilo, e a gente se achar ruim. Então o primeiro passo é tirar a pressão que o nosso ego coloca na gente. Não importa qual seja o hábito que você está querendo implementar, ou um trabalho que você precisa fazer, ou qualquer coisa que você queira fazer na sua vida que está com dificuldade, que você está procrastinando, você vai frequentemente ter que sair da sua zona de conforto e fazer coisas difíceis. Seja dar uma palestra, fazer uma apresentação, começar a estudar um assunto novo é desconfortável, manter uma dieta é desconfortável. E se você nunca fez nada disso, você sabe que vai ser ruim. Você sabe que vai ser péssimo naquilo. Eu cheguei a conversar uma vez com um colega de trabalho e perguntei como ele sempre foi tão positivo e disposto a sair da zona de conforto.
E ele me disse que ele nem pensava tanto, que tudo que ele fazia era se divertir. Ele estava imerso no processo, aprendendo e tratando a vida dele como um jogo. Se a gente tira a nossa pressão e focamos em nos divertir, em dar o nosso melhor aí naquele momento, a resistência cai e podemos começar a aproveitar a tarefa e realmente ter um desempenho melhor na tarefa. A gente começa a aproveitar a dificuldade de uma X-tarefa. Alex Lowe foi um alpinista americano que era descrito como um cara totalmente inspirador. E ele disse uma vez o seguinte: o melhor alpinista é aquele que está se divertindo mais. E essa ideia, cara, ela se aplica realmente a tudo, a tantas coisas na nossa vida, especialmente ao fazer coisas difíceis. E provavelmente você deve estar pensando, e se não houver absolutamente nenhuma maneira dessa coisa difícil ser divertida? Então acordar às 5 da manhã, correr na chuva, pra chegar na academia pra levantar coisas pesadas, não dá pra ser divertido. E eu entendo, é justo você pensar isso, mas há um truque que a gente pode usar no nosso cérebro. A chave para enganar o nosso cérebro é alinhar a nossa identidade com as ações da pessoa que queremos nos tornar, e não ao resultado final. Você não pode focar no resultado, porque os resultados em si estão fora do seu controle. O que você tem que focar é em fazer um pouquinho de progresso a cada dia que passa, e se tornar um pouquinho melhor a cada dia que passa. Focar somente no resultado é uma receita para se sentir sobrecarregado. É entregar a sua felicidade a algo que não está no seu controle, a algo que não depende de você. Em vez disso, devemos nos concentrar a cada minuto. Como Marco Aurélio disse uma vez, faça aquilo que está diante de você com seriedade precisa, com genuinidade, com ternura, com boa vontade, com justiça. Isso fará você se libertar de todas as outras distrações. Então você não vai dizer pra si mesmo que você é super forte ou que você quer virar alguém super forte, um bombado, sei lá. Mas sim que você é alguém que malha constantemente, que treina constantemente. Então consegue ver a diferença? Um deles é baseado no progresso, baseado em ações, e o outro é baseado em uma fantasia, um resultado que pode vir ou pode não vir a acontecer. E se você foca no resultado, as chances dele não acontecer são muito mais altas. É claro que não queremos que nosso cérebro esteja em um estado constante de engano, ou seja, de a gente estar enganando o nosso cérebro o tempo inteiro. Enganar o nosso cérebro não é uma solução permanente, tá? Para nos fazer levantar e fazer o trabalho difícil. Mas, uma vez que somos capazes de cultivar consistência em nosso trabalho, em nossos hábitos, isso se torna um efeito bola de neve, que perpetua a motivação. Como eu falei para vocês, o cérebro ele só aprende fazendo. Então não adianta você ter insights aqui, enganar o seu cérebro o tempo inteiro. O bom é que vai chegar uma hora que o seu cérebro vai entender que ele não precisa mais ser enganado. Ele vai aprender com aquilo. É claro, coisas como dormir melhor, se exercitar constantemente, estudar constantemente vão melhorar a plasticidade do seu cérebro. Isso vai permitir que você aprenda mais rápido, que seu cérebro aprenda mais rápido sobre como você quer se comportar, sobre quem você quer ser. Ação consistente leva a um progresso. Identificar os resultados durante o progresso é o que leva à motivação. Certo? Então ver ganhos no nosso crescimento muscular vai dar motivação para ir à academia. E quanto mais vou à academia, melhor eu me exercito, mais eu vou ter ganhos no meu crescimento muscular. E se você quer receber a sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica aplicada aos tempos modernos, se inscreva no canal, beleza? Eu sou o Lutz, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!